Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. 2016 não foi fácil para o setor de couros. Contratos futuros do boi gordo e do milho caíram ao menor nível do ano na BMF-Bovespa. Deve chover hoje na maioria dos municípios de Goiás. Ana Carolina Cavalcante, engenheira florestal do Viveiro Ambiental, ela vai comentar sobre o cultivo de mogno africano. Produtores brasileiros de grãos aguardam por algumas definições de mercado. E 2017, perspectivas para a economia do Brasil e também para o agronegócio. E o agronegócio está começando. A exemplo do ano de 2015, 2016 não foi fácil para o setor de couros. A baixa procura resultou em queda de preço mesmo com a oferta restrita do produto. O dólar em alta no início do ano favoreceu as exportações e colaborou com preços firmes na maior parte do primeiro semestre. Já a partir de junho, a queda na demanda, tanto no mercado externo, que é uma situação assim pontual, sazonal, de queda nas exportações, quanto no mercado interno, exerceu uma pressão de baixa e resultou em desvalorizações. No acumulado de janeiro a dezembro, a cotação do couro bovino verde de primeira linha teve queda de 3,8%. E em 2015 o recuo registrado foi de 21%, considerando a região central do Brasil, região centro-oeste. E nessa nossa região, o couro verde, ele terminou o ano cotado a R$ 2,50 o quilo, considerando o produto de primeira linha. Para o curto prazo, a oferta limitada e a valorização do dólar frente à moeda brasileira na reta final de 2016 foram fatores que puderam colaborar com a retomada de firmeza no mercado interno. Mas ao longo do ano é esperada uma oferta um pouco maior de boiadas para abate, o que pode reduzir o efeito de um dólar valorizado na precificação da matéria-prima. E depois de pressionarem fortemente as margens das empresas de carnes, os frigoríficos, os contratos futuros do boi gordo e também do milho caíram ao menor nível do ano na BMF-Bovespa. De acordo com o levantamento do Valor Data, jornal Valor Data, os contratos futuros de segunda posição de entrega do boi gordo, eles foram negociados em média a R$ 148,81. É o menor patamar mensal de 2016. Em relação à média de novembro, a cotação do boi gordo teve uma redução de 1,2%. E na comparação com a média de dezembro de 2015, entretanto, o preço médio foi de 0,4% mais alto. Ao atingir a menor média mensal em dezembro, o boi gordo destoou do comportamento dos últimos 4 anos, ou seja, desde 2012, as cotações de dezembro figuravam dentre as maiores do ano. De todo modo, essa mudança de tendência é um outro sinal de inversão do ciclo da pecuária, que tende a ser mais favorável aos frigoríficos após anos de restrição de oferta de gado. No mercado, existe um consenso que a oferta de bovinos será maior e os abates voltarão a crescer neste ano. E dentro desse contexto, a expectativa é que o preço do boi gordo, que representa cerca de 80% dos custos de produção dos frigoríficos, seja mais confortável para a indústria. Por outro lado, o milho também recuou em dezembro, com a média de contratos futuros de segunda posição de entrega ficou em R$ 37,25, uma desvalorização de 3,2% ante o mês de novembro. Mas na comparação com o pico histórico de R$ 45,60 atingido em julho do ano passado, a queda foi ainda maior, 18,4%. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje possibilidade de pancadas de chuva, nebulosidade variável, com pequena chance inferior a 30% de pancada de chuva. Outros municípios terão pancadas de chuva à tarde, predomínio de sol pela manhã, com possibilidade de chuva e trovoadas.
Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 23 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 34 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 31 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 35 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 30 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 29 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 30 a máxima e 19 a mínima. Ipameri, 30 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Ana Carolina Cavalcante, engenheira florestal do Viveiro Ambiental, ela vai comentar sobre o cultivo de mogno africano. Produtores brasileiros de grãos aguardam por algumas definições de mercado. E 2017, perspectivas para a economia do país e para o agronegócio. Nós voltamos já.